sou a Laís Gonçalves Boto, técnica do Grupo Nós, do Instituto Fazendo História, e hoje vou falar com vocês sobre o tema Adolescência e Autonomia. A adolescência, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um período da vida entre os 12 e 18 anos. É um período turbulento de crescimento e transformações, de transição da infância para a vida adulta. A adolescência é uma fase de muitos conflitos em relação aos acontecimentos do próprio corpo, interesses, relacionamentos e estabelecimento de valores próprios. É característica da adolescência viver o momento intensamente, com dificuldade para pensar projetos a longo prazo e esperar por resultados. O adolescente testa tudo e a todos na busca por saber quem é. Todas essas características geram ao adolescente angústia, comportamentos instáveis e explosivos. A adolescência é, assim, uma fase complexa e mais ainda quando se trata da realidade do acolhimento institucional. No Brasil, há um grande número de adolescentes que vivem em serviços de acolhimento e que, quando atingem a maioridade, saem desses serviços e enfrentam o desafio de uma nova etapa da vida, com diversas responsabilidades do mundo adulto. Com pouco apoio social e emocional, muitos adolescentes se sentem perdidos, sozinhos e pouco preparados para esse desafio. Estes adolescentes, muitas vezes, passaram por um longo período de institucionalização, têm sentimentos de solidão, exclusão, baixa autoestima e pouca autonomia. É comum que tenham crescido sendo beneficiários de ações de caridade, com poucos espaços de expressão e decisão. Muitas vezes também, durante anos, estes adolescentes se apoiam na estrutura, na equipe e nos serviços oferecidos pelas instituições, com pouca convivência em família, na comunidade e pouco acesso à cultura. A saída do serviço, quando repentina e pouco trabalhada, pode ser um momento de ruptura, vulnerabilidade, perdas de referência e causar sentimentos de angústia, desamparo e abandono. Pequenas ações do dia a dia que estimulam fazer escolhas e se responsabilizar por elas, auxiliam o desenvolvimento gradual da autonomia. Entendemos a autonomia como a capacidade de se colocar enquanto sujeito, de fazer escolhas e se responsabilizar por elas. Para estimular a autonomia, é necessária a realização de ações que possibilitem esses adolescentes entrar em contato com seus desejos, potencialidades, conquistas, desafios e dificuldades. Quem sou eu? Qual a minha história? Do que eu gosto? O que desejo? Para pensar e construir projetos autônomos, é fundamental saber de onde partir. Sabemos que a construção de um projeto de vida se realiza a partir da visão que o adolescente tem de si mesmo, de suas qualidades, desejos e propósitos. Assim, ajudá-lo a fazer escolhas individuais é um caminho essencial. Isso que parece óbvio, na realidade é um enorme desafio, uma vez que os adolescentes apresentam certa instabilidade de interesses própria dessa etapa da vida marcada pelo crescimento, transformações e experimentações. É importante acompanhar e reconhecer esta grande mudança de interesses que, às vezes, do ponto de vista do adulto, pode soar como má vontade, resistência e falta de adesão. O oferecimento de conselhos e oportunidades por si só não garante a aquisição de autonomia. O desafio é ajudá-los a se sentirem mais responsáveis por si mesmos e pelo próprio destino. A adolescência também é um momento em que as escolhas começam a ser feitas através da análise, considerações e ponderações. Isso nos mostra o crescimento e a capacidade do jovem de se colocar no mundo, projetar, analisar, refletir, escolher e ter iniciativa. O adolescente precisa do apoio para realizar essas ações e, aos poucos, perceber que é agindo no presente que constrói o futuro. O Grupo Nós é um programa do Instituto Fazendo História que nasceu em 2011 para acompanhar e facilitar o processo de transição de jovens em situação de acolhimento para a vida autônoma, fora das instituições, tendo em vista 4 objetivos: o desenvolvimento do projeto profissional, o uso consciente do dinheiro, o desenvolvimento do projeto de moradia e a apropriação da cidade. Como metodologia de trabalho, o Grupo Nós investe em encontros grupais e individuais que fortalecem a construção do projeto de vida e autonomia. Após ter entregue de muitos currículos e passado por muitas entrevistas, eu entrei nessa empresa como auxiliar administrativo e gosto muito. Lá eu me sinto acolhido por todos, me desenvolvo tanto pessoalmente como profissionalmente a cada dia e tenho grandes chances de ser efetivado. O trabalho é um agente transformador, empodera e desenvolve o sujeito, além de dar a condição para o autossustento,
fundamental para essa fase dos adolescentes em questão. A inserção do jovem no mercado de trabalho é um processo que deve ser cuidado, favorecendo a autonomia, o crescimento e o reconhecimento do potencial do adolescente. Construir um projeto profissional com 15, 16, 17 anos é um grande desafio em qualquer contexto. É uma fase de grande mudança, de interesse, experimentações, e o projeto profissional também entra nesse turbilhão. Hoje quero ser bombeiro, amanhã vendedor e depois de amanhã veterinário. Para os jovens com experiência em acolhimento, a construção do projeto profissional se torna um desafio duplo, já que a falta de referências afetivas, pouca convivência comunitária, atrasos na escolarização, o medo do desconhecido e os estigmas são fatores que atrapalham a crença em seus propósitos de vida e dificultam a construção de um projeto profissional autêntico. Sabemos que o desenvolvimento de um projeto profissional autêntico começa a partir da descoberta do reconhecimento de si próprio, das habilidades, dos talentos pessoais. Além desse reconhecimento, fazer curso profissionalizante, entrevistar profissionais que trabalham na área de interesse do jovem, estagiar junto a profissionais para conhecer um determinado ofício são exemplos de ações que contribuem para a construção de um projeto profissional. Estabelecer parcerias com pessoas físicas, ONGs, empresas, possibilitam oportunidades variadas de encontros, formações e trabalho. A maior dificuldade observada com relação ao desenvolvimento do projeto profissional refere-se à manutenção do jovem no emprego ou no curso conquistado. A aparente falta de compromisso apresentada pelo jovem muitas vezes se relaciona com questões emocionais, disparada pelo contato do jovem com esse novo ambiente, cheio de novos desafios. O sentimento de exclusão é bastante intenso em muitos casos. Assim, a parceria com o chefe do jovem pode ser um fator determinante para a adaptação ao trabalho. Se este chefe tiver um entendimento mais amplo sobre as manifestações apresentadas, terá mais recursos para auxiliar o jovem em seus desafios. Paralelo a este entendimento, a responsabilização pelos atrasos, erros, comportamentos não adequados contribuem para o desenvolvimento da autonomia. Uma fala constante que costuma aparecer quando o jovem que vive acolhido completa 14 e 15 anos é: agora não há mais tempo para investir em lazer, a preparação para o mercado é prioridade. De fato, é um momento em que o jovem precisa ter clareza de que suas responsabilidades vão aumentar bastante. Mas um jovem satisfeito com a sua rotina, que consegue equilibrar bem estudos, trabalho e lazer, tem mais estabilidade emocional para sustentar um emprego conquistado. Eu sempre fui um garoto bastante consumista, então eu sempre estava gastando, eu sempre estava comprando uma besteirinha aqui, uma besteirinha ali, e nunca tinha um controle. Eu nunca sabia ao certo com o que eu gastava. Depois que eu chegava em casa, fazia as contas, eu falava: cara, eu tinha 10 reais, onde foi parar esses 10 reais? Como eu gastei esses 10 reais? Poxa, eu tinha 200 reais, como eu fui gastar esses 200 reais? E assim ia. Mas só que depois eu comecei a ter foco. Meu foco era a faculdade. Eu precisava juntar um dinheiro para pagar a faculdade. Então eu precisava saber com que eu estava gastando para poder pagar a faculdade. Aí sim eu comecei a ter um uso consciente do meu dinheiro. Saber usar o dinheiro de maneira consciente não é tarefa fácil, não é algo que se aprende do dia para a noite. Se nós adultos nos perdemos ainda bastante nessa tarefa, por vezes gastamos mais do que planejamos, imagine um adolescente que tem seus primeiros contatos com o próprio dinheiro. Os primeiros contatos com o dinheiro produzem deslumbramento e grande sensação de poder. Jovens cheios de desejos, com acesso ao dinheiro, se deparam com a possibilidade de realizar sonhos de consumo que trazem sentimento de pertencimento a uma sociedade. Ter determinado tênis, tipo de roupa ou corte de cabelo, muitas vezes sinaliza ao jovem que ele faz parte de certo grupo ou tribo, que influencia a construção de sua identidade. Os primeiros contatos com o dinheiro, em geral, são atrapalhados, mas extremamente importantes. Vemos diversas vezes primeiros salários gastos inteiros com acessórios de beleza, lanches e presentes. No entanto, entendemos que é importante os adolescentes viverem estes episódios de gastos exagerados,
ainda enquanto estão acolhidos e têm adultos que podem auxiliá-los a refletir sobre o consumo e ensinar a fazer o controle do dinheiro. Ter o hábito de fazer planilhas mensais de gastos é uma estratégia simples que ajuda bastante o jovem nesse momento. Não deixar os adolescentes terem acesso ao dinheiro que eles ganham ou possuem, fazer o controle pelos adolescentes, não os ajuda. Acompanhamos jovens que vivem essa comum desorganização financeira somente após o desligamento do serviço de acolhimento, já que era o abrigo que fazia todo o controle do seu dinheiro, acreditando que uma poupança mais gordinha seria a garantia de maior amparo no momento da saída do abrigo. No entanto, aprendemos que saber usar o dinheiro de maneira consciente depende mais de um fator emocional e menos do quanto se ganha ou tem. Conseguir esperar para comprar algo que deseja, juntar dinheiro, avaliar a condição financeira antes de gastar e priorizar gastos são ações importantes quando nos propomos a desenvolver a gestão do próprio dinheiro. Quando fiz 18 anos, acabei indo morar com uma educadora do abrigo. Essa decisão foi tomada em cima da hora. Acabou não dando certo, mas isso fez com que eu reavaliasse meus planejamentos. Adolescentes acolhidos, especialmente os que serão desligados do abrigo pela maioridade, precisam trilhar um caminho de independência e autonomia que inclui um projeto de moradia, ou seja, onde morar, com quem morar, como organizar a nova rotina. Esse é um assunto que costuma ser bastante angustiante para os jovens e os adultos que trabalham com eles. E por isso, às vezes, acaba sendo deixado para depois. Observamos que projetos de moradia desenvolvidos de última hora, faltando pouco tempo para a saída do jovem, costumam não se sustentar, já que houve pouca implicação do adolescente em sua construção. Conversas constantes entre o jovem e seus técnicos de referência que tratem sobre o tema possibilitam a construção de um projeto de moradia consistente. Uma saída pouco planejada gera a sensação de abandono e a vivência de sentimentos angustiantes que atrapalham a continuidade do caminhar do jovem em seu novo percurso de vida. A pouca participação do adolescente em coisas que lhe dizem respeito é algo bem recorrente que precisa ser questionado, pois traz consequências ruins para o desenvolvimento da autonomia. Gera passividade em jovens que precisam ser protagonistas de suas histórias. A realização de um projeto de moradia autônomo depende de uma série de conquistas e aquisições desenvolvidas ao longo do tempo, durante o acolhimento. Como os jovens irão viver de forma autônoma se cresceram em instituições que os adultos cuidavam de tudo? A agenda de compromissos, o horário de acordar, a preparação das refeições, a realização das compras da casa, a limpeza do ambiente, a lavagem das roupas. Muitos adolescentes não têm clareza de suas possibilidades de moradia, não conhecem serviços disponíveis e não sabem quem são as referências afetivas que podem auxiliar nesse projeto. Colocar todas as possibilidades na mesa e, junto ao adolescente, conhecê-las, pesquisá-las e avaliar suas vantagens e desvantagens é um recurso que contribui para a apropriação do adolescente e, consequentemente, para a sustentação do projeto. Esses dias eu encontrei duas garotas perdidas no metrô Butantã, querendo ir para Barra Funda. Percebi que elas não são de São Paulo, então expliquei o caminho para elas. Disse que dali do Butantã, elas teriam que descer na República e da República pegar linha vermelha sentido Barra Funda. Essa história me fez lembrar de quando eu andava muito só de carro e não conhecia o transporte público. Com 16 anos de idade, o abrigo onde eu morava me deu autonomia e para poder andar de ônibus e metrô. E com isso passei a conhecer muito melhor a cidade de São Paulo.
A cidade deve ser considerada a casa dos jovens, deve ser explorada e ocupada por eles, gerando sentimento de pertencimento a espaços variados, para além dos serviços de acolhimento. Faz parte da formação da identidade do jovem se reconhecer nos espaços, na cultura e manifestações da cidade. Mas como garantir essa apropriação da cidade se os adultos têm receio de liberar os jovens para conhecer o mundo? Consideramos a apropriação da cidade saber se locomover pela cidade, que é conhecer as linhas de ônibus, trem, metrô, saber o custo do transporte, pesquisar trajetos. Consideramos também a apropriação da cidade utilizar o que a cidade oferece, que é ter acesso a diversas oportunidades culturais, tais como música, cinema, teatro, artes visuais, literatura, frequentar espaços de esporte e lazer, conhecer o sistema de saúde, educação e assistência oferecidos pelo governo. O caminho para estas conquistas não é fácil, dá trabalho para os jovens e para os adultos ao seu redor. O medo de circular sozinho, a vergonha de perguntar uma informação para um desconhecido e não saber pesquisar como chegar a um destino desejado são alguns desafios dos jovens. Uma boa parte deles está acostumada a andar de van da instituição ou só circular pela cidade acompanhados por educadores. O medo da equipe de liberar os jovens para conhecer o mundo é um fator importante de ser considerado e trabalhado. Dá para apostar mais nos jovens? Fazer pequenos combinados e compromissos para aos poucos garantir a apropriação da cidade? Abrir-se para a diversidade da cultura exige coragem e disposição para experimentar novas sensações e transformar a si mesmo e ao mundo ao redor. As saídas culturais possibilitam que os jovens entrem em contato com diversos elementos e construam posições críticas a respeito da sociedade em que vivem e que gostariam de viver. Quanto mais o jovem conhece a cultura, maior é a sua habilidade para encarar os desafios da vida. A potência da criatividade estimulada pelo acesso à cultura dá elementos fundamentais para que cada um consiga enfrentar problemas do cotidiano e fazer escolhas próprias, se responsabilizando por elas. Para mais informações e dicas sobre adolescência e autonomia, visite o portal Nós no Mundo, nosnomundo.org.br.